Aí, aproveitando nisso, que a gente tá nessa de cabelo e tal, e como as pessoas reagem, a gente na sala de aula não fala de questões raciais. Na minha sala de aula não fala. No seu curso de ciências sociais, vocês abordam, você mesmo falou que vocês têm aí roda de conversa e tal, que, igual eu falei, às vezes assim, seria bom pra mostrar a opinião de cada um, né? Não nesse caso de cotas, como você disse que você se sentiu um objeto lá, mas em outros casos, sabe? Das questões raciais, de você mostrar o seu ponto de vista pra eles que não passam pelo que a gente passa. E no caso, vocês têm abordado essas questões raciais em sala de aula ou não? Muito pouco que foi abordado na sala de aula. Foi abordado assim lá pelos meus últimos períodos, assim, que eu tive nas ciências sociais mesmo. Porque assim, meu curso ele é dividido em três. Tem a parte de ciência política, tem a sociologia e tem a antropologia. Ciência política, olha, nunca nunca nada relacionado à temática racial. Nada. Sociologia foi nos últimos períodos, mas também devido à professora, assim. A professora, ela deu, na verdade, foi dentro de uma das disciplinas, que era justamente uma disciplina para falar sobre assuntos das ciências sociais. E aí foi. E pra vocês terem uma ideia, foi uma aula só. Foi uma aula. Caralho. Foi numa aula. Em 4 anos de curso. Em 4 anos de curso. A antropologia, que é o mais esperado, assim, sabe? Porque lá tem a antropologia das relações étnico-raciais. Foi, assim, acho que a que eu mais teve questões. Porém, eu não dei a sorte com o professor. E eu tenho, lá nas ciências sociais, eu tive a disciplina de cultura afro-brasileira, que foi... Acho que foi onde que eu tive obrigatório todo ou mesmo. optativo? Não, optativo. Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Né? Nada é perfeito, assim. Isso. Não. No caso, eu tô perguntando isso, gente, porque existe uma lei, que é a Lei 10.639, já devia estar em vigor, né? Pra todo mundo. Sim, ela já foi aprovada, né? Na verdade, ela devia ter entrado em vigor Devia estar funcionando. plenamente, na verdade. Né? Então, Plenamente. essa lei fala que é obrigatório, no ensino superior ou no ensino fundamental também? Na educação básica como um todo, né? E no ensino superior também. Então, ela é obrigatória o estudo de história africana, correto? Estudo de história e cultura africana. Isso. E no caso, no meu curso, né, de engenharia ambiental, a gente não tem, né? Não tem, porque nem de sociedade a gente fala. A gente tem uma matéria que chama Cultura, Sociedade, Política. Se eu não me engano, esse é o nome da matéria. No 8º período. E até que quando o MEC foi avaliar o meu curso, que aconteceu há pouco tempo atrás, que ele nem era avaliado pelo MEC, porque meu curso é novo, quando eu entrei não tinha ninguém formado, não tinha nenhuma... Tipo assim, nenhum tópico lá da matéria pra falar sobre isso. Então eles tiveram que colocar depois que o MEC veio. E o MEC falou, não, vocês têm que colocar e tal, senão não vai ter. Aí elas tiveram que correr e colocar Famoso tapa-buraco. Isso, nessa matéria de cultura. Só que eu fiz a matéria e, tipo assim, o que ela fala é de... O que eu vi, né? Quando eu fiz a matéria com a professora que eu fiz, falava da escravidão, né? Só pra variar. Falava da escravidão e falava aquilo que a gente devia ter aprendido na educação básica mesmo. Que não foi a princesa Isabel que libertou os negros, né? Que a gente foi libertado, só que a gente não tinha nenhuma condição de ter uma boa qualidade de vida, de ter um estudo, de ter tudo. Foi isso que eu aprendi na aula. E essa lei não, tipo, não... Ela é aplicada bem
incorretamente, gente. Ela, na verdade, a ideia da lei, tanto nos cursos de humanos, tanto nos cursos de exatas, era que esse ensino de história e cultura africana tivesse em todas as disciplinas, entendeu? Não só, tipo, pegar uma disciplina ali e colocar como optativa ou uma obrigatória ali lá que você vai ter lá no final do curso. Na verdade, ela não é para ser assim. É, tipo, aproveitar essa questão da África, né, e sua cultura e sua história em todas as disciplinas, né? Não só, por exemplo, a parte da engenharia, das engenharias como um todo, né? A gente sabe que o continente africano tem muitos países que são muitas referências para não só para engenharia, mas para medicina, odontologia, né? Que muitas coisas encontradas, né, de início ali dessas áreas veio de povos e comunidades africanas, assim. E ninguém sabe? tem conhecimento. Exatamente. Acho que a gente não fez nada. E é Só isso foi que tem que ser libertado. passado. É isso que tem que ser passado. Então tem muita gente que sai, por exemplo, sem saber que a química, a odontologia, a medicina, ela só teve início graças a muitas comunidades africanas, sabe? Então, para vocês verem como que é aplicada incorretamente a lei, assim. Sim. E no caso, você falou aí, né, no caso da engenharia sociais, aproveitando a oportunidade, eu tava conversando com a Evelyn e tava contando que eu faço engenharia, eu sou a única da minha família que faz engenharia, no caso, da minha família negra, né? E as minhas outras primas, tem uma que faz enfermagem, uma que faz nutrição e tem uma que faz relações internacionais. E no curso dela tem, tipo assim, 5 pessoas negras. E a gente fica, uau! Cara, essa sala é cheia de negros. Queria lotada. muito! Queria muito! A gente fica até brincando, nossa, ela é super sortuda. E, tipo assim, nem é homem, é só mulher, sabe? As 5 mulheres que é mais raro ainda. Tipo assim, e nossa, super legal, queria, sabe? E, tipo, velho, 5 mulheres negras e a gente falando, uau! É muito triste, né? A gente tá rindo. Só que Mas é triste. Aí entra na questão, que eu tava falando que eu acho que a engenharia é um curso muito elitista, né? E tem muito menos negros nas exatas do que nas sociais. Quando eu vou em festas sociais, eu vejo muito negro. E quando eu vou em festas de engenharia, eu quase não vejo. Por que você acha isso? Ou se você discorda? Porque é uma coisa assim que eu vejo no meu dia a dia. Uhum. Então, nesse ponto, eu discordo. Eu acho que é tipo assim, que depende de muitos outros fatores. Mas eu acho que tanto de ciências humanas quanto exatas, em relação à falta de pessoas negras também, tá do mesmo jeito, sabe? Como eu falo, na minha turma só tinha quatro alunos negros, assim, e eu era a pessoa com a tonalidade de pele mais escura, assim, sabe? As outras, eu era a mais retinta, as outras eram outras pessoas menos retintas do que eu. Então, assim, eu acho que tem, tipo, a minha turma tinha 40 pessoas e ainda não tinha muitas pessoas, assim, sabe? E ao longo também foram saindo muitas pessoas, então ficou menos. Então, assim, eu acho que depende de muitos outros fatores. Por exemplo, questão de ter que trabalhar e estudar. Eu acho que, tipo, um curso noturno, ele vai ter bem mais pessoas negras do que um matutino ou integral, porque a maioria precisa trabalhar e estudar sempre. Né? E aí todas as engenharias são integrais, as exatas geralmente são todas integrais. Se você não tiver alguém com uma bolsa ou a sua família para te sustentar ou alguém para te ajudar, é impossível. Isso, tem o custo, né, de cada curso. Eles que tem que. A gente tem um dos RUs mais caros também, que é R$3. Isso. R$3, então assim, é super caro. Mas assim, verdade, odontologia... é R$1. Então, outras universidades chega a ser R$1,50.
Uhum. Então, assim, por exemplo, os cursos tipo medicina ou odonto, que você precisa de livro, direito, que você precisa comprar, tipo, livros, praticamente, é super caro para uma pessoa manter. Outra questão também que eu vejo, que muita gente já me relatou, pessoas negras já me relataram, é a questão de identificação. Eu vejo muita gente que busca fazer história, por exemplo, porque história te proporciona você conhecer a história do povo, história e cultura africana também, que lá na UF eles têm essas disciplinas, tal. Então eu vejo que muita gente busca esse curso para questão de conhecimento mesmo, com essa vontade de conhecer. Mas eu acho que tanto curso de ciências humanas, tanto curso de ciências exatas, nessa questão eles ainda estão igual. E tem também a questão dos estereótipos que eles constroem também, né? Essa questão de, porque no um curso de ciências humanas você vai ser bem mais acolhido, porque as pessoas elas são hiper desconstruídas, você estuda sobre racismo, piriri, parará. Mas na verdade. Então, essa era a visão que eu tinha, até você desconstruir. Na verdade, Nossa, e não. tal. Nem deve sofrer, né? Nas sociais. Não existe isso. Por mais que lá, na verdade, são pessoas também que você encontra pessoas de mamas bem racistas, assim. Não chega a ser, por exemplo, igual um conservador, assim, uma pessoa conservadora. Mas são pessoas que, de certa forma, também te desqualificam pela questão da cor, ainda carregam muitos estereótipos ou até mesmo se negam a não querer falar sobre esses estereótipos, assim, de desconstruir, sabe? Ainda prevalece muito, assim, tanto em questão de acadêmica, de disciplina, na parte teórica, tanto de vivência lá dentro mesmo. Então, por mais que lá tenha espaços de discussões, mas aí é que tá. Os espaços de discussões são organizados pelas pessoas negras, sabe? Quando é, tipo, organizado pelas pessoas brancas, é tipo assim, porque a pessoa tá precisando fazer alguma atividade ali. Vamos colocar isso aqui. O clássico tapa-buraco, que eu sempre falo, né? Eu te chamo justamente pra ser um tapa-buraco da discussão ali, mas não quer dizer que ela tem aquele pensamento, não, muito pelo contrário. Isso Então, acontece muito. Essa questão que você tocou no assunto tipo assim, de ser uma faculdade integral e a pessoa não ter condição de fazer uma faculdade integral de exatas, isso também bate naquele ponto da universidade não. Tipo, o negro entra, mas o negro não consegue se manter na universidade. Isso. A universidade não dá um auxílio em relação à permanência do aluno negro. Todo dia um aluno negro desiste e a universidade fica imparcial em relação a isso. Isso, e é importante falar que precisa ser um auxílio específico. Uma ouvidoria, por exemplo, muitas universidades têm ouvidorias, mas não tem, no caso da UFO, não tem uma ouvidoria específica. Lá, por exemplo, lá na universidade tem um núcleo de estudos afro-brasileiros, que é o NEAB, que muita gente... ninguém conhece. Muita gente não conhece também. E toda pessoa negra, assim, às vezes precisa de fazer alguma pesquisa ou precisa de alguma orientação, até mesmo de algum racismo que sofreu lá dentro, eles nem buscam a ouvidoria da universidade, eles buscam o NEAB. Né? E o NEAB não é encarregado de escutar, pegar denúncias, mas, né, como é que eles lá dentro, como que eles vão se ver diante dessa situação e não fazer essa ponte, né, com a reitoria, com a ouvidoria, né? Então eles acabam pegando muito essas denúncias, mas na verdade não é papel deles, porque na verdade eles estão lá para ser um núcleo de estudos, como qualquer outro que tem lá dentro da universidade, assim. E é isso, assim, sabe? A gente não tem. Eu acho que muita gente em toda universidade é isso, não tem um lugar específico. Você não é orientado, você não recebe, por exemplo, se você sofre racismo lá dentro, você não recebe uma orientação, você não sabe pra onde ir, o que fazer, sabe? Até mesmo em relação tipo assim, aos seus acontece, dados. e como eu falei pra Evelyn, acontece, reacontece. Acontece em todos os cursos. Deixa eu te falar, acontece todos os cursos, todo semestre.
casos de racismo que a gente vê, a gente ouve. Uhum. Engraçado, a gente que é negro ouve, mas os brancos nunca sabem. Nunca sabem do que acontece de verdade. A gente Porque eu sempre comento com sabe. as pessoas e as pessoas falam, não, eu não fiquei sabendo. Nossa, eu não fiquei E tipo sabendo. assim, eu escuto pelas próprias pessoas, falando, nossa, o meu professor falou isso, isso e isso. E eu entrei e tal e não deu nada, nada. Não acontece nada. E a universidade continua imparcial em relação ao que acontece com a gente. Isso, não tem. Você não. Você acaba se sentindo assim. Dá fica um desânimo maior, né? Porque você tá lá e muitas vezes se sente sozinho naquele espaço, porque você acaba não se identificando de certa forma e te desanima. E aí, quando você se vê diante dessa situação de racismo, quando você sofre racismo e não tem para onde recorrer, e mesmo quando recorre não tem um apoio, que é o que muito acontece, aí você desanima bem mais. Infelizmente, lá na UFO tem muitos casos de pessoas que sofreram situações de racismo e abandonaram a universidade porque não teve apoio nenhum. Né? E eu tava conversando com a Paula, né? Por exemplo, quando o racismo vem por parte de professor, né? Você brigar com um professor, né? Você denunciar um professor é você comprar uma briga de cachorro grande, assim. É uma briga que você sabe que você vai sair perdendo. Porque a universidade, assim, entre você e o professor, vai escolher o professor, não vai escolher você, né? E muitas vezes você vai acabar saindo como a pessoa ruim da história, assim, a pessoa que na verdade tá querendo levantar falso testemunho, ou tá querendo fazer um tipo de acusação sem provas, e piriri, parará. Enfim, acaba que a situação se reverte, né? A vítima acaba levando toda a culpa da situação.